Seja muito bem-vindo ao Baldória Treinamentos. Esta é a parte 3 da apresentação sobre esguicho. Se você ainda não viu, assista a parte 1 e também a parte 2. Esta parte da apresentação é direcionada para aqueles que não conhecem o ambiente industrial. Cada indústria ou segmento industrial possui seu padrão e seus equipamentos e sistemas. As informações aqui apresentadas são apenas exemplo, serve como sugestão ou como dica de boas práticas. Voltando a falar sobre tipo de esguichos, este é o famoso comum de jato regulável. Particularmente, eu não considero de uso profissional, porém, para uso industrial, ele é ainda muito utilizado. Haja visto que uma planta de processo, uma grande indústria, pode possuir centenas desse modelo espalhados pelas áreas. Robustez, simplicidade de operação, baixo custo e disponibilidade no mercado são seus principais atributos. E como característica operacional, altera a vazão ao mudar o padrão de jato. No entanto, permite bloqueio no próprio esguicho. Isso é uma das grandes vantagens. O padrão de neblina é bastante irregular, portanto, para uso como proteção, ele tem suas limitações. Aqui uma caixa metálica destinada para o condicionamento de mangueiras de incêndio. Cada caixa comporta 2 lances de 15 metros, um total de 30 metros. O esguicho fica na extremidade. As mangueiras já estão pré-conectadas. São tomadas de 1,5 polegada, colocadas nos corredores das unidades, a uma distância de aproximadamente 50 a 60 metros uma da outra. Esse sistema é destinado a combater princípios de incêndio ou controlar pequenos vazamentos, utilizados geralmente pelo pessoal da área operacional ou quem estiver mais próximo deste local. O uso mais comum dessa caixa de incêndio é como prevenção nos trabalhos a quente. A equipe de manutenção instala aqui a mangueira, lembrando que para isso eles têm que pegar autorização na segurança industrial, que fornece uma placa de identificação que é colocada neste local. A caixa é lacrada, a linha de mangueira é para uso exclusivo em emergências. Os abrigos de mangueiras estão locados na área periférica das unidades e também em toda a planta, inclusive nos prédios administrativos, e cada abrigo comporta uma linha com 60 metros de comprimento. E no interior das unidades e processos existem aplicadores de vapor, usados como prevenção e combate a princípios de incêndios, equipamentos e produtos aquecidos. A sua principal vantagem ou característica é que evita o choque térmico. Já que estamos falando de esguichos, apenas a título de curiosidade, um exemplo de esguicho e sistema de ultra alta pressão, utilizado na limpeza de equipamentos do processo por empresas especializadas nesse tipo de atividade. Em complementação, as caixas de mangueiras com linhas manuais instaladas nos corredores das unidades e processos, há uma ótima opção com canhões fixos. Este é um exemplo de um equipamento bem simples e versátil. Para fazer o seu acionamento, basta movimentar essa pequena alavanca
que abre essa válvula, que é do tipo diafragma. Este esguicho permite vazão de até 350 GPM, um jato compacto ou jato neblinado, inclusive fazer o bloqueio do fluxo através do esguicho. Com isso, o seu operador pode fazer o acionamento e deixar o local caso as condições de segurança exigir. Aqui o mesmo equipamento, só que com esguicho de maior vazão. Há no mercado uma variedade muito grande de tipos, modelos e vazões de esguichos para canhões fixos. Este, por exemplo, pode operar de 300, 500 ou 700 galões por minuto no próprio esguicho. Para isso basta acrescentar ou retirar anéis O-ring no interior do equipamento. Há opções com sistema redutor de LGE. O tipo de material e as características operacionais do esguicho devem ser adequados aos locais a serem instalados nas plantas de processo. A menos que os riscos ou as características operacionais se exigirem, faça opção por canhões manuais, mais barato de se instalar e de se manter. Este é um exemplo que pode ser operado manualmente aqui no local, ou então uma operação remota em painéis específicos, ou até nos centros de controle integrado, onde a operação faz o controle do processo. E se realmente for necessária a instalação de equipamentos de operação remota, faça a opção por equipamentos simples e robustos. Este da foto é um bom exemplo. O canhão, basicamente, ele tem que fazer movimento horizontal, vertical, abrir e fechar o padrão de jato. Apenas isso. Tem opções no mercado que tem uma série de programação muito complexo. Isso resulta num grande custo para fazer a sua manutenção. Uma grande unidade de processo normalmente possui vários canhões instalados. Por isso, a visualização por câmera, isso é quando a operação é feita pela casa de controle, requer uma identificação visual muito bem feita e principalmente uma boa iluminação para que o operador possa visualizar de forma nítida qual canhão que ele está operando e também quais são as posições de jato. Lógica operacional do sistema elétrico tem que ser definida para os canhões fixos e também para o sistema de aspersores ou dilúvio, caso existam. Existem basicamente 3 formas. Número 1, falha abre. Se isso for feito, em caso de pane, os equipamentos abrirão o sistema de alimentação. Número 2, falha fecha. Se isso for feito, em caso de um combate, por exemplo, o sistema de alimentação de água será cortado. E número 3, que na minha opinião é o mais adequado, falha mantém o status atual. Se estiver aberto, mantém. Se estiver fechado, mantém. Com isso, é possível que o operador faça as operações manuais, se isso for necessário. Imagine um jato compacto de um canhão como esse, atingindo um equipamento sensível, um local superaquecido, ou mesmo uma pessoa. Por isso, requer alguns cuidados antes de fazer o acionamento da válvula de alimentação de água. É recomendável que o jato de água seja direcionado a um ponto vazio.
Aí sim, a válvula é acionada, uma vez tendo o jato pré-definido, faz a movimentação em direção ou sobre o local sinistrado. Eis aqui um equipamento bem interessante para o sistema de resfriamento. Canhão autooscilante, o autooscilatório, pode ser instalado em local seguro, próximo aos equipamentos a serem protegidos. Sua movimentação é feita pelo próprio fluxo da água. Previamente deve ser feita a regulagem do ângulo de abertura do movimento e também da sua velocidade. A alimentação pode ser feita à distância com essa válvula tipo diafragma a ser instalada, por exemplo, próximo à rua, em um local seguro. E para acionar é bem simples, basta movimentar essa pequena alavanca. Veja a seguir um pequeno vídeo desse canhão operando no simulado de um resfriamento de um tanque. E aqui uma ótima opção para plantas que operam com líquidos inflamáveis, esguichos edutores de LGE, a opção para uma grande gama de vazões, desde 500 até em torno de 3.000 galões por minuto. Estes, especificamente, podem chegar até os 4.000. Bicos aspersores não deixam de ser um tipo de esguicho. São instalados no sistema de cano molhado, que é essa linha mais fina. Esses bulbos possuem cores diferentes. Cada cor representa uma temperatura de operação ou de rompimento. Quando esse bulbo se rompe, despressuriza o sistema, que aciona a válvula de alimentação do sistema principal, que é esse cano com linha de maior diâmetro. A sua operação, nesse caso, é automática. Pode ainda ser acionado na área operacional ou até remotamente nas casas de controle do centro operacional. Vale ressaltar que não basta ter equipamentos e sistemas adequados para que funcionem corretamente na hora da emergência. É necessário que façamos testes periódicos ou regulares. Isso demanda muito trabalho, muita mão de obra envolvida, porém é necessário que seja feito. E um pequeno vídeo de um teste do sistema. Aqui a atuação dos esguichos aspersores. E um vídeo de um teste de um sistema de aspersores de um trocador de calor tipo air cooler, um grande equipamento do processo. Nos esguichos não aspirados, a incorporação do ar na solução de espuma é feita na saída do esguicho. Varia muito a taxa de expansão, normalmente é de 1 para 4. E nos esguichos aspirados, a incorporação do ar é feita no próprio esguicho, através de orifícios específicos,
Com isso, a gente obtém uma taxa de expansão maior, podendo chegar de 1 para 10. Esta é uma opção de utilização de um esguicho não aspirado com um tubo aerador ou foam tube. Eu particularmente não gosto dessa configuração. Isso porque se o brigadista ou bombeiro abrir um pouco mais o padrão de jato, a solução de espuma sairá por essa abertura e poderá atingir a face ou os olhos deste pessoal. E um pequeno vídeo de um esguicho aspirado. Observe a sua eficácia no combate a incêndio em líquido inflamável. Na minha opinião, esta é uma combinação perfeita. Trabalho combinado com esguicho aspirado com esguicho não aspirado. O cenário aqui mostra um vazamento com incêndio em poça. Com esse esguicho, a gente controla o evento com maior rapidez, porém a sua espuma drena mais rápida. E com esse esguicho, a gente consegue manter uma espuma com maior durabilidade. Nessa foto, onde está o erro ou observação? Uma equipe fazendo um combate ou se preparando para fazer o bloqueio. Pelo cenário tem incêndio em poça, proteção com espuma. No entanto, tem uma outra linha aqui fazendo a aplicação de água e, consequentemente, está quebrando a proteção dessa espuma. Isso deve ser evitado. Aqui uma cena perfeita, o bombeiro brigadista se preparando ou executando um bloqueio. No piso tem incêndio em poça, com fogo aqui na proximidade, porém um jato de espuma fazendo a proteção do local onde está o brigadista ou bombeiro. Aqui uma boa questão. Que tipo de esguicho usar para aplicar espuma? Opção A, que é um esguicho aspirado, ou opção B, o esguicho não aspirado. Cenário 1. Controle rápido do incêndio. Que tipo de esguicho utilizar? Mais adequado, na minha opinião, é a opção B. Proteger vazamento de gasolina. Qual a melhor opção? Na minha opinião, opção A. E para encerrar esta apresentação, eu selecionei algumas cenas de treinamentos da National Foam e Hellfighter. Observem a combinação de jatos, de tipos de esguichos, aplicação de espuma e pó de forma combinada e principalmente o trabalho em equipe. Foi um grande prazer recebê-lo em meu canal. Vejo você na parte 4, continuação desta apresentação. Até lá!